Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais um dia na nossa vida, mais uma semana. Que Deus te abençoe tudo que você planejou fazer nessa semana e que você for fazer nesse momento. Você que está saindo de casa para trabalhar, você está saindo de casa para ir para um médico, para ir resolver um problema. Não sei aonde você vai nessa manhã, mas que Deus venha abençoar, que Deus venha te guardar e te proteger e conceder na tua mão o resultado positivo dessas coisas que você vai fazer hoje, que venha dar tudo certo. Se você sair para procurar emprego, que Deus venha estar abrindo uma porta de emprego abençoada para você hoje, você recebendo resposta positiva daquilo que você tem colocado na mão de Deus. Deus hoje vai te responder, porque Deus tem sempre o tempo certo dele de responder a cada um, em nome de Jesus Cristo. Aqui no livro de Jó, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Você conhece a história de Jó? Todo mundo conhece a história de Jó, até quem não é crente conhece a história de Jó, mas quem conhece o Deus de Jó é ele e você. E você que está entrando nesse vídeo que não conhece esse Deus ainda, vai começar a conhecer ele hoje. A partir de hoje você vai conhecer esse Deus de Jó. Porque conhecer a história de Jó é uma coisa, agora conhecer o Deus de Jó, o Deus que enviou todos esses problemas para a vida de Jó e o mesmo Deus que retribuiu a Jó depois tudo em dobro daquilo que ele tinha perdido, tá querendo? Daquilo que ele tinha antes, Deus devolveu para ele tudo em dobro. Então esse é o Deus de Jó. Não se trata somente de Jó ter passado por uma prova, por uma tentação, não se trata somente disso, se trata de ter um Deus que permitiu toda aquela situação ali, mas também ele mesmo depois abençoa Jó de novo. Porque se o homem passa por uma coisa dessa sem Deus, ele, na certeza ele vai perecer, ele vai morrer. Mas quando ele está com Deus na vida dele, irmão, as coisas parece que tudo está acabado, mas Deus está construindo outro palácio melhor para te colocar dentro, para te honrar. Então aqui no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10, eu vou ler aqui até o 13, que diz assim, ó: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha, tá entendendo? Deus concede a Jó o dobro da prosperidade que antes eles tinham. Quer dizer, se Jó tinha 10, ele passou a ter 20. Se tinha 100, ele passou a ter 200, tá entendendo? Então isso foi o que Deus fez na vida de Jó. Talvez na hora ali Jó não estivesse entendendo nada, né, que estava acontecendo com ele, mas ele estava ali glorificando a Deus, orando a Deus, buscando a Deus e confiando em Deus. No verso 10 diz assim, ó: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía, tá entendendo? Então você vê aqui que Deus abençoou Jó quando? Quando Deus abençoou Jó, Jó estava murmurando, já estava reclamando de alguma coisa, porque estava vivendo aquela vida ali. Não, Jó não estava fazendo isso. A palavra de Deus está dizendo aqui que Jó estava orando pelos amigos dele. E mesmo a gente passando por luto, por prova, por dificuldade, a gente tem que estar sempre orando pela vida das pessoas, pela vida do próximo, pela igreja de Deus. A gente tem que estar orando. É na oração que Deus vai te abençoar. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus virou o cativeiro de Jó na hora que ele estava orando. Na hora que ele estava orando pelos amigos dele, Deus mudou a situação do Jó todinha. Deus disse: eu não aguento ver isso. Meu servo está nessa situação. Em vez de estar reclamando diante de mim, ele está orando pelos amigos dele aí, para eu abençoar os amigos dele. Por que eu não vou abençoar ele? Quem foi que disse que eu não vou abençoar Jó? Eu vou abençoar ele, vou virar esse cativeiro dele, eu tirar ele dessa situação. E Deus hoje está tirando você dessa situação difícil, irmão, que você está passando. Essa situação que você vem lutando com ela há tempo já. Essa dívida que você não consegue sair dela, você não consegue pagar as contas todas, você não consegue resolver. Você não está no vermelho, mas está sempre faltando, está entendendo, para você atravessar o outro mês. Você está pagando seus orçamentos e está sempre faltando dinheiro para você ficar com ele ali para resolver o outro mês. Você está sempre tirando de um canto, tirando do outro, tá entendendo? Para pagar seus orçamentos, resolver as coisas da sua empresa, do seu comércio. Mas Deus hoje está mudando essa situação na tua vida. Deus hoje está tirando você dessa situação. No verso 11 diz assim, ó: Então
vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de tudo o mal que o Senhor lhe havia enviado, está entendendo? Você vê aqui que os irmãos dele, os parentes dele, né, consolou a Jó ali, comeram na casa dele, mas ficaram tristes com aquela situação dele. E está dizendo ali, né, que consolou ele por causa de todo aquele mal que o Senhor enviou até Jó. Você vê que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, que ele havia enviado, e cada um deles lhes deu uma peça de dinheiro, tá entendendo? Você vê aqui que eles se condoeram de Jó por causa daquela situação que Deus mesmo enviou. Ele não está dizendo que foi o diabo que o diabo pode fazer nada, irmão, com você, nem comigo, nem com ninguém. Se Deus do céu não permitir, que nem Jesus disse a Pilatos, se do céu Deus não permitiu, você não pode nada contra a minha vida, tá entendendo? Então, o inimigo não faz nada na vida do cristão, na vida daquela pessoa que está na presença de Deus, porque simplesmente ele quer não. Ele faz porque Deus permite que faça para mostrar para Satanás, para mostrar para alguém que você não vai desistir dos caminhos de Deus, que você não vai sair da presença de Deus, não vai abandonar Deus, nem trair Deus por causa de uma prova, de uma luta e de uma situação que você passa não. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, está entendendo, irmão? Deus é o Deus que pode todas as coisas. Como já diz aqui no verso 42, no versículo 2, diz assim, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, tá entendendo? Então, nenhum dos planos de Deus na tua vida de te abençoar, de te exaltar aí nesse lugar, pode ser impedido da presença de Deus. Deus vai honrar você, porque Ele tem falado na palavra que Ele vai honrar, vai abrir as portas das oportunidades e vai tirar você de toda essa situação de tristeza, de tribulação que você está passando aí nesse lugar. Porque tem um tempo para tudo, e o tempo de Deus é hoje da tua vida. Se você crê, recebe essa palavra com alegria. Então, ele está dizendo aqui que se quando ele, cada um deram uma peça de dinheiro a Jó, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentos, está entendendo? 1.000 juntas de jumento. Então você vê aqui que Deus abençoou o Jó o dobro, né? Que se ele tinha antes, ele tinha 1.000, se ele foi abençoado com 1.000, então ele tinha 500 só na outra era. Então Deus abençoou, irmão, Deus multiplicou, porque Deus é o Deus da multiplicação. E Ele hoje está multiplicando na tua vida o teu pão, a tua água, o teu feijão, o teu arroz, está multiplicando o dinheiro no teu bolso, está entendendo? Para você resolver suas coisas e sair dessa situação que você está vivendo aí. Em nome de Jesus Cristo. Deus está abençoando tua casa, tua família, e vai se cumprir hoje, porque Deus está dizendo que é hoje, está entendendo, irmão? Deus, vamos orar aqui agora nesse final do vídeo, e Deus vai abençoar e vai virar a tua situação na hora da oração, quando a gente estiver orando aqui. Né? O verso 13, para terminar, diz assim, ó, também teve 7 filhos e 3 filhas, está entendendo? Além disso, Deus abençoou ainda 7 filhos, está entendendo? E 3 filhas. Diz assim, ó, também teve 7 filhos e 3 filhas, está entendendo? Jó ainda teve 8 filhos ainda, 7 homens e 3 mulheres. Você vê que bênção de Deus? 10, teve 7 homens e 3 mulheres, 10 filhos ainda. Aqueles que morreram, está entendendo? Deus multiplicou na vida de Jó e abençoou Jó em toda a área da vida dele, assim como Deus está fazendo hoje na tua vida aí, amém? Então vamos orar agora para que nessa oração Deus mude, na hora da oração, mude essa situação da tua vida e da minha vida também. Porque quando Deus faz a vida de todos. Deus é o Deus de todos, está entendendo, irmão? Então vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toma a vida dessa mulher, meu Pai, desse homem, dessa irmã, desse irmão, que entrou agora nesse vídeo, meu Deus, para escutar a tua palavra, Pai. Meu Deus, muda a situação desse homem agora, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor mudou ali naquele dia, naquela época, a vida de Jó ali, meu Deus.
Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, meu Pai, essa casa, essa família, essa empresa, esse comércio. Multiplica, Pai, a prata, meu Deus. Multiplica, meu Deus, a dispensa dele em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, tu sabe, meu Pai, que todos nós, meu Deus, necessitamos de coisa material nessa vida. E que se a gente não tiver elas conosco, Pai, pessoas vão se levantar para humilhar a gente, meu Deus, para pisar na gente, para dizer que o Deus da gente não é nada, que o Deus da gente não abençoa, como tem sempre falado, Pai. Mas a gente sabe que o nosso Deus é o Deus que tudo pode. Então, nessa manhã, meu Deus, o Senhor está dando a vitória para essa pessoa, para que o inimigo e aquelas pessoas que estão afrontando ela naquele lugar, meu Deus, fiquem envergonhados com a tua bênção e a tua prosperidade na vida dela. É o que eu te peço, meu Deus, nessa hora e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. E receba essa palavra e seja abençoado. Amém?